E aí, gente bonita, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o professor Anderson. Vamos voltar para o nosso estudo de física? Beleza, vamos lá então. Pessoal, tudo bem? Olha só, então, para a gente é, relembrar, para a gente então começar o assunto de dilatação, vamos falar aqui das equações de conversão. Equação de conversão é importante não somente lembrar desse método, como método de barriguinha por barrigão, e é claro, essa última equação em que fala sobre as variações de temperatura, tá? Então, quando você estiver com uma questão falando somente de variação de temperatura, você vai ter essa equação de conversão, tá? Observa apenas a variação da temperatura. Vamos passar então para a dilatação térmica, que é o próximo assunto que nós temos lá na apostila. E a dilatação térmica, ela está dividida conceitualmente, né, em três modalidades: a dilatação linear, a dilatação superficial e a dilatação volumétrica. Então eu já vou adiantando para vocês aqui o seguinte, que a dilatação térmica, ela ocorre na natureza, de fato, apenas a dilatação volumétrica, que acaba contemplando a superficial e a linear, tá? E aí você se pergunta, mas por que então dividirmos em três dilatações se de fato na natureza acontece somente a volumétrica? Porque é muito interessante analisarmos apenas um aspecto quando nos interessa. Por exemplo, quando você vai analisar qual é o comprimento de um fio em determinado momento, em determinada temperatura. Quando você faz esse tipo de análise, você não vai analisar a dilatação volumétrica de um fio. Você acaba analisando apenas a dilatação linear, que é o comprimento do fio, ok? Então é por isso que nós dividimos a dilatação volumétrica em três, né? A linear, superficial e a volumétrica. Então linear, eu só vou analisar a dilatação ou a contração também no comprimento. A superficial, vou analisar em dilatação ou contração na sua área, então bidimensional, e a volumétrica tridimensionalmente. A dilatação linear de sólidos. Pessoal, aqui nós temos uma figura de dois grandes blocos de concreto lá na Avenida Iguaçu, na cidade de Curitiba. Então teve esse problema aqui, esses dois blocos foram suspensos. Inicialmente as pessoas imaginavam que isso teria ocorrido devido a um vazamento de gás. Mas depois da vistoria do Corpo de Bombeiro, foi constatado que isso ocorreu devido às elevadas temperaturas na região. Tá? Então os blocos se dilataram e como não foi analisado na construção desses blocos sobre a dilatação, acabou ocorrendo essa elevação. Tá? A dilatação ela ocorre da seguinte forma. Vamos imaginar um corpo aqui com 4 moléculas, tá? Então, somente uma ilustração, com uma temperatura T1. E aí nós vamos acrescentar energia, acrescentar calor, né? Fornecer calor para esse corpo. E esse corpo vai passar uma temperatura T2 maior do que inicialmente. Essas moléculas passam a vibrar mais rapidamente, tem uma energia cinética maior. Com essa agitação, elas tendem a fazer com que o corpo aumente seu tamanho, se dilate. Tá? Então, isso é a dilatação. O contrário também é válido. Se a gente retirar, então, o calor desse momento 2, o que vai acontecer? As moléculas vão diminuir sua velocidade, a sua energia cinética, e o corpo vai contrair. Tá ok? Então, aí a gente para e pensa, né? Que a dilatação ela está diretamente ligado com a temperatura. Se eu aumentar a temperatura de um corpo, eu aumento o tamanho, eu dilato esse corpo. Se eu diminuir a temperatura de um corpo, eu vou diminuir o seu tamanho também, eu vou contrair esse corpo. E aqui nós temos então a representação da dilatação linear. Vamos imaginar aqui um certo material com um tamanho inicial que nós chamamos de L0. Tá? Então vai guardando aí as simbologias. E aí vou acrescentar energia, acrescentar calor nesse corpo. Ele vai aumentar sua temperatura
e vai aumentar, consequentemente, o seu tamanho. Então, olha só, da temperatura T0 passou para uma temperatura T. E nós temos, então, agora aqui o ΔL, que nós chamamos de dilatação linear. E aí, conforme a gente já tinha analisado, essa dilatação ela está diretamente ligada com a temperatura. Então, nós podemos dizer que a dilatação é diretamente proporcional à variação de temperatura. Matematicamente, eu digo o seguinte, que esse ΔL, a dilatação linear, é dado pelo alfa, onde o alfa é uma constante, é um coeficiente de dilatação linear e é característico de cada material, vezes o comprimento inicial, vezes a variação de temperatura. Bom, a gente pode fazer o seguinte, pegando essa equação e considerando que essa variação de comprimento é dada pelo comprimento final menos o comprimento inicial, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Comprimento final, L, menos esse comprimento inicial, nós teremos quem? ΔL, que é a dilatação linear. E aí eu posso substituir na equação de cima, teremos o seguinte, resolvendo toda essa equação, o comprimento final é dado pelo comprimento inicial, que multiplica 1 mais alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, vezes a variação de temperatura. Tá? Então, se determinado exercício você quer descobrir qual é o comprimento final, você pode usar essa equação. Em geral, eu peço para os alunos que não decorem, não precisa decorar isso aqui, mas toda a demonstração, toda a construção dessa equação para que chegue nessa aqui, ó. Tá? Mas fica a critério de cada um. Você pode então desenvolver dessa equação para chegar nessa, ou você pode memorizar as duas equações. Adiante, então nós temos as unidades de medida. Sistema Internacional de Unidade, para o comprimento é o metro, para o coeficiente de dilatação é Kelvin elevado a menos 1, ou 1 sobre Kelvin, tá? No Sistema Internacional, mas como a variação, nós vamos tratar aqui, ó, variação de temperatura, ela em Kelvin e Celsius é a mesma, geralmente eu utilizo então o grau Celsius elevado a menos 1. Como já vimos então, o comprimento, unidade de medida é o metro, né? Então o comprimento inicial é o metro. A variação de temperatura, podemos utilizar o Kelvin, desde que o coeficiente também esteja em Kelvin elevado a menos 1. E variação de temperatura também podemos usar, geralmente utilizamos o grau Celsius, desde que o coeficiente esteja em grau Celsius elevado a menos 1. E aqui nós temos exemplo, gente, da dilatação térmica. Então, nas junções de pontes, né, com as estradas, nos trilhos de trem, aqui também em pontes, né, das estradas, nós temos estruturas que contemplam ou que levam em consideração a dilatação. Tá? Então, esse material aqui, ó, ele está aqui de propósito para que quando ocorrer a dilatação ou a contração desses materiais aqui, ó, da junção da ponte à estrada, ele possa contribuir para que não haja rachadura no material ou até mesmo danos, conforme a gente viu lá na Avenida Iguaçu de Curitiba. Tá? Aqui no trilho de trem também, nós temos aqui um material, o trilho do trem, e aí cada junção nós temos uma junta de dilatação. A gente pode perceber isso também na nossa casa. Se a gente olhar para a cerâmica, para o porcelanato lá na nossa casa, a gente vê que existem as dilatações ou as juntas de dilatação, né, que já é feito de propósito para que a gente não tenha problema com essas porcelanato ou a cerâmica sendo desconstruída. Aqui nessa tabela, conforme vocês podem observar na apostila de vocês também, nós temos a característica de cada material, de alguns materiais, né, que é o coeficiente de dilatação linear. Então aqui o chumbo, 29 vezes 10 elevado a menos 6, que eu posso também chamar de 29 micrograus Celsius elevado a menos 1. O zinco, 26 vezes 10 elevado a menos 6. O alumínio, 24 vezes 10 elevado a menos 6. E assim por diante. Tá ok? O ferro e o cobre, né, que a gente vai utilizar bastante. O ferro, 13 vezes 10 elevado a menos 6. O cobre, 16 vezes 10 elevado a menos 6. Então, para que a gente possa resolver exercícios, para que a gente tenha os coeficientes de dilatação, a gente vai observar então essa tabela. E quando a gente fala de dilatação linear, nós temos aqui um mecanismo bastante importante que são as
lâminas bimetálicas, que são os disjuntores. Aqui nós temos uma foto de um disjuntor, né? Vocês já, acredito eu, que já viram na casa de vocês, em algum lugar, que são mecanismos de proteção aos circuitos elétricos. Quando ele começa a superaquecer, ele é interrompido, automaticamente ele é interrompido, para que não haja a queima do circuito elétrico. Como que isso ocorre? Da seguinte forma, então nós temos duas lâminas, por isso que nós chamamos de lâmina bimetálica, então temos a lâmina A e a lâmina B, com coeficientes de dilatação lineares diferentes. Uma delas vai se dilatar mais do que a outra. Nesse caso aqui nós temos a lâmina A se dilatando mais do que a lâmina B. Então veja que nós teremos uma envergadura no sentido de B. Por quê? Porque A está se dilatando mais. Só lembrando que essas duas ligas devem estar fortemente ligadas. Tá? E conforme você pode estar vendo aqui no exemplo, você pode fazer uma experiência na sua casa. Tá? Você não vai pegar duas ligas metálicas. Vai pegar uma de papel, né? Um papel, folha sulfite, e vai pegar também papel alumínio. E você vai fazer então a ligação, colar um do lado do outro e vai aquecer o papel alumínio. E você vai ver que vai ter uma envergadura no sentido do papel. Tá? Por quê? Porque o alumínio ele se dilata mais do que o papel. Então, um outro exemplo das ligas bimetálicas. Olha só, o ferro de passar roupa. Se você perguntar para alguém que passa roupa, ou se você mesmo passa roupa lá na sua casa, você vai ver que se você deixar o ferro elétrico nessa posição, sem usar o ferro elétrico, ele vai superaquecer e aí ele vai ser interrompido automaticamente, vai ser desligado automaticamente. Por que isso ocorre? Devido então uma chapa disjuntora, uma liga bimetálica. Então nós temos dois materiais aqui, ó, um que está sendo representado em verde e o outro em vermelho. E aqui nós temos um fio que é conectado nessa liga, um dispositivo eletrônico. Enquanto estiver nessa posição, o ferro elétrico está ligado. Depois do superaquecimento, a liga ela enverga, ela entorta no sentido do material com menor coeficiente de dilatação, que é o caso vermelho. Há uma interrupção na passagem da corrente elétrica e o ferro é desligado, evitando então a sua queima. Ok? Gente, aí nós temos então algumas atividades na página 19 até a página 21 e aí qualquer dúvida pode me questionar. Ok? Um abraço a todos, até mais.